da paixão do Senhor. Nesta sexta-feira é o único dia em que no mundo inteiro não é celebrada a Santa Missa. Por quê? Porque fazemos memória e a atualização da morte de Jesus na cruz. E toda a Santa Missa, ela não é só morte. A missa, ela é completa, paixão, morte e ressurreição. Por isso, na missa também celebramos o Cristo ressuscitado. Toda a missa é sempre Páscoa. Por isso, para celebrarmos de uma maneira mais intensa e meditarmos dentro da lógica litúrgica e espiritual a morte de Jesus na cruz, na Sexta-feira Santa do Tríduo Pascal, nós não temos a Santa Missa, mas sim a celebração da paixão. E o que nós celebramos hoje? A morte? Não. A desesperança? De forma alguma. A derrota? Também não. Nós celebramos o amor de Deus por nós. Nós celebramos a grande esperança que Deus, Jesus Cristo, morrendo na cruz, nos enche de esperança, porque depois Ele ressuscita, e ressuscitando, nós também celebramos a vitória. Então, esta celebração é uma celebração do amor, da esperança e da vitória. Porém, precisamos compreender por que então que Jesus morre na cruz. O Pai seria um Pai tão sanguinário que exigiu a morte do Filho? Não. Ou Jesus morre na cruz porque estava pagando um preço ao demônio? Também não. O demônio não está com essa bola toda. Então, por que Jesus morre na cruz? Recordemos um trecho da Sagrada Escritura nas cartas de São Paulo, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Toda a humanidade, por causa do pecado, estava na morte. Era o lugar da humanidade. E Jesus, para nos resgatar, precisou ir aonde nós estávamos para nos tirar de lá. Por isso Ele assume a morte para vencer a morte e, vencendo a morte, nos trazer para a vida com Ele. É por isso que Jesus morre na cruz. Compreendamos ainda um pouco mais do projeto de amor de Deus, para que nós possamos viver melhor essa Semana Santa e essa sexta-feira. Nós fomos criados originalmente com aquilo que nós chamamos nos estudos teológicos de dons préternaturais. Ou seja, uma santidade originária que Deus nos deu. Deus não nos criou para sofrer, Deus não nos criou para a morte. Tínhamos esses dons préternaturais antes do pecado. E quais são os dons préternaturais que tínhamos antes do pecado, com o qual Deus nos enriqueceu? O primeiro dom é o dom da imortalidade. Nós não iríamos morrer, não era parte do projeto de Deus. O máximo que ia acontecer conosco foi o que aconteceu, e se diz na tradição, com a Virgem Maria. A dormição, o entrar nesse estado de dormição, para depois ressurgir na comunhão plena com Deus, porque o projeto de Deus
nos cria com uma santidade originária que depois seria aperfeiçoada por Cristo e que nos daria a comunhão plena com Deus, da vida divina. Por isso, passaríamos pela dormição, mas não teríamos a morte. O segundo dom préternatural que tínhamos antes do pecado era o dom da integridade. E o que é o dom da integridade? Significa que os nossos afetos, nossos sentimentos, os nossos desejos eram ordenados, equilibrados. Não havia o desequilíbrio que há hoje. Porque Deus não nos criou desequilibrados. O terceiro dom préternatural que tínhamos antes do pecado era o dom da impassibilidade. E o que é o dom da impassibilidade? A ausência de sofrimento. Ou seja, Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não quer o nosso sofrimento. E Ele não se compraz com o nosso sofrimento. Porque Ele nos criou com o dom da impassibilidade. E o quarto dom préternatural, que era o dom daquela santidade originária dada por Deus, antes de entrar o pecado, era o dom da ciência moral infusa. Significa que a humanidade, cada pessoa, agia procurando o bem, fazendo o bem, sem nenhum conflito. Havia uma harmonia entre nós e havia uma harmonia entre Deus e nós. Mas entrou o pecado e nós decaímos. Como humanidade, perdemos os dons préternaturais. Perdemos aquela santidade originária. Perdemos a comunhão com Deus. Perdemos aquele estado de santidade e estávamos, infelizmente, condenados a viver eternamente afastados de Deus. É por isso que aí entra a morte. Por causa do pecado, perdemos a imortalidade e morremos. Por causa do pecado, perdemos a integridade e agora temos os desequilíbrios afetivos. Por causa do pecado, perdemos a impassibilidade e agora passamos a sofrer. Por causa do pecado, perdemos a harmonia uns com os outros e com Deus e passou a haver uma desarmonia moral, ética, uma dificuldade de nós escolhermos o bem, o que é justo e o que é bom. E Jesus veio para restaurar aquela santidade originária que nós perdemos. Veio para restaurar o projeto originário do Pai para nós. E é isso que Ele faz, passando pela paixão, morte e ressurreição. Ele restaura o projeto de Deus. Agora veja bem, não é porque Jesus já passou pela paixão, morte e ressurreição, que de imediato, como num passe de mágica, da noite para o dia, agora nós vamos mudar da água para o vinho, e aqueles dons préternaturais vão ser devolvidos para nós assim de imediato, no estalar de dedos. Não. Deus não age assim. Então não é de bate-pronto, de imediato, que nós recuperamos a imortalidade. Deus é lógico e racional. Deus respeita as leis que Ele mesmo criou, que Ele mesmo colocou dentro de cada ser e de cada coisa que foi criada. Por isso, tudo que nós fazemos, individualmente, mas como humanidade, tudo tem uma consequência. E Deus não tira de imediato
a natureza decaída de nós, porque nós correríamos o risco de sermos inconsequentes, recebendo o dom novamente, os dons pré-eternaturais novamente. É como se nós disséssemos assim: bem, eu vou pecar, porque a consequência Jesus já resolveu, não tem consequência nenhuma para a minha vida, então eu posso pecar, porque Deus já resolveu por mim tudo. Seríamos inconsequentes. Vamos entender melhor. Como uma criança, um adolescente, um jovem que apronta, que erra, e o pai e a mãe resolvem tudo ali. Os filhos não vão perceber a consequência séria do seu erro e vão continuar aprontando, porque não assumiram as consequências do erro. E aprontando, vão acabar se perdendo. E assim acabam perdendo a seriedade, acabam perdendo a consciência da gravidade do erro, acabam sendo pessoas irresponsáveis que se autodestroem. Então é importante fazer com que os filhos compreendam a consequência do pecado, dos erros, das falhas cometidas, para que sejam responsáveis, para que não retornem ao pecado novamente e para que não usem de uma maneira irresponsável a sua liberdade. É por isso que Deus, sim, morreu e ressuscitou, sim, já é vitorioso, sim, venceu a morte, sim, venceu o pecado, mas ainda não nos deixa experimentar, mas ainda não nos dá de volta plenamente aqueles dons preternaturais, aquela santidade originária. Ele deixa que nós ainda experimentemos a consequência do pecado. Para quê? Para que nós possamos valorizar os dons de Deus, nos tornarmos responsáveis pela nossa vida espiritual e nossa caminhada, para nós sabermos que nós não podemos tudo, como nos diz São Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso Deus não tira de imediato a nossa natureza decaída e deixa nós experimentarmos as consequências do pecado, para nós assumirmos a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, para nós valorizarmos e reconhecermos a verdade que vem de Deus, para nós valorizarmos e reconhecermos o amor de Deus, para nós valorizarmos e reconhecermos o bem que vem de Deus, para nós valorizarmos e reconhecermos a justiça de Deus, para nós valorizarmos e reconhecermos a humildade em Deus, para nós valorizarmos e reconhecermos que precisamos nos desapegar de nós mesmos, para nós valorizarmos e reconhecermos a necessidade do perdão, para nós valorizarmos e reconhecermos o dom da vida e aprendermos a usar a nossa liberdade com limites. É por isso que Deus não restaura de imediato os dons preternaturais. E é por isso que continuamos morrendo. Morremos, mas na perspectiva de que não nos tornamos imediatamente imortais, mas Deus, com a sua paixão, morte e ressurreição, nos oferece a vitória sobre a morte. A última palavra não é da morte, é de Deus, é da vida. Mas Ele deixa experimentarmos a morte para que nós valorizemos a imortalidade que Ele tem para nos oferecer. Ainda sofremos, e Deus não quer o sofrimento para nós, mas o sofrimento como consequência do pecado, Deus permite que ainda aconteça para nós valorizarmos a ausência de sofrimento, aquele dom pré-eternatural
que falava do início da impassibilidade. Mas ainda assim, eu quero ressaltar, Deus não manda sofrimento. O sofrimento é fruto do pecado, é consequência do pecado. Agora, Deus aproveita do sofrimento para que cada um de nós possa crescer, amadurecer, para nos esvaziarmos, para sairmos do orgulho, da autossuficiência, dos apegos. E isso os santos nos atestam. São Pio de Pietrelcina, um santo capuchinho, nos diz: o sofrimento é necessário para a nossa alma. A alma precisa da cruz para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas, nos diz São Pio de Pietrelcina. Nossos afetos continuam desequilibrados, consequência do pecado. Mas Deus permite que isso aconteça para que nós valorizemos o equilíbrio, para que nós busquemos o equilíbrio. Ainda não estamos em plena posse daquela harmonia com que Deus nos criou originalmente e que Ele novamente nos oferece a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Mas aquela harmonia, daqueles dons morais infusos, da moral infusa, Ele ainda não nos dá plenamente, porque Ele espera que nós valorizemos, demos importância à comunhão, à harmonia uns com os outros e com Ele, à concórdia uns com os outros e com Ele, à fraternidade uns com os outros. Ele espera que nós voltemos o nosso coração para Ele e valorizemos o que é bom e justo nele. E se nós não aprendermos com as consequências erradas dos atos que cometemos com o pecado, corremos o risco de continuar desvalorizando a verdade de Deus. E nós não vivemos só porque é uma obrigação. Nós não devemos viver a fé só porque é um rito que é para cumprir. Mas Deus deseja que nós amadureçamos. E por isso ainda não tomamos posse daquela santidade originária novamente. Essa santidade originária Ele quer operar ao longo da vida com a sua graça em nós, para que nós também saibamos escolher o bem, para que nós aprendamos a escolher a justiça, para que nós aprendamos a escolher o que é honesto, não porque é um dever ou porque uma lei me obriga a escolher, mas porque eu concordo, porque eu quero, porque eu aceito, por amor. É por isso que Deus ainda deixa as consequências do pecado agir em nosso meio, para que nós aprendamos o quanto o pecado é ruim e busquemos o bem, a santidade nele. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, celebrar o Tríduo Pascal, celebrar a Sexta-feira Santa, é celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo, é amadurecer, é crescer na fé, é crescer no amor, é crescer na verdade de Deus, é valorizar os dons de Deus, é valorizar o amor de Deus, é valorizar os ensinamentos de Deus. É por isso que corresponder ao seu amor é uma necessidade, e precisamos crescer nessa correspondência, querer aprender com Ele, querer que Ele seja o nosso Deus, o nosso tudo, ou como diria São Francisco, meu Deus e meu tudo. É um sair de mim e colocar Deus no centro. Esse deve ser o espírito desta Sexta-feira Santa. Sair de mim
e colocar Deus no centro. Que o Senhor misericordioso, por intercessão da Virgem Maria, nos auxilie a fazermos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.